Sabe aquele cliente que te paga muito bem, porém é o cliente que mais te dá dor de cabeça e mais faz você se sentir mal? Sim, eu já tive esse tipo de cliente e hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu acho que é de suma importância falar sobre esse tipo de questão. Vai um cafezinho aí? Vamos lá. Basicamente, há um pouco mais de 6 meses atrás, 6 a 9 meses, né? Porque foi um período de 3 meses de trabalho, eu tinha conseguido um cliente nos Estados Unidos e foi um cliente que me pagava muito bem mesmo. E acabou se tornando, no final das contas, o cliente que mais me pagava. Era o cliente que eu tinha o maior ticket, né? O ticket médio com esse cliente era o meu maior na empresa. Porém, ele era um tipo de cliente que dava muita dor de cabeça. E por ele dar muita dor de cabeça, eu, primeiro, mesmo dando o meu melhor, não conseguia entregar resultado para ele. E basicamente isso fez com que causasse na minha cabeça uma certa falta de confiança, porque você começa a meio que duvidar da sua capacidade de entregar resultado, ainda mais um cliente pagando tanto dinheiro, né? Nos Estados Unidos é relativamente pouco, mas aqui no nível Brasil, né, a gente tem aqui o dólar hoje batendo quase 5,60, né? Então, assim, ganhava 5 vezes mais, ou praticamente 6 vezes mais do que eu ganharia num cliente, né, aqui no Brasil. E qual que é a grande lição de tudo isso? E é o que eu vou estar falando nesse conteúdo desse vídeo de hoje. Basicamente, é um ciclo de frustração, onde você tem um cliente que te paga muito bem, porém, você tem uma frustração muito grande e uma entrega muito difícil a ser feita para que o cliente tenha resultado, né? E o resultado do cliente muitas vezes é o que te dá aquela confiança em seguir fazendo o processo de reuniões, marcando reuniões com novas pessoas, gerando resultado para outras pessoas, buscando vender com mais confiança nas suas causas de vendas, e o quanto essa falta de resultado que você não consegue entregar para um cliente que te paga muito bem pode causar prejudicando você. Então, a gente entra num ciclo de frustração na prestação de serviço. Mesmo você dando o seu melhor, você sente que não é o suficiente. Isso ativa na gente o que a gente chama de síndrome do impostor, onde você acha que você não é merecedor de receber esse valor que esse cliente está te pagando, né? Isso acaba corroendo a sua confiança e corroeu a minha, porque nesse período eu parei de fazer call de vendas, né? Eu parei de investir em tráfego, inclusive é um conteúdo que eu vou fazer mais à frente, falar sobre um pouco o medo de investir em tráfego. Eu quero falar um pouco melhor sobre isso. Se você quiser, deixa aqui nos comentários se você quiser entender mais sobre isso, que eu fale um pouco mais sobre esse assunto do medo do investimento em tráfego e o quanto isso pode parar a gente de conseguir ter mais resultado, tá? Com certeza é uma coisa que eu posso trazer aqui para vocês, tá? Então, a gente entra numa máxima quando a gente fala sobre essa questão, esse ciclo, que é simplesmente, se foi difícil vender para um cliente, vai ser difícil entregar. Então, se você está, por exemplo, numa reunião de vendas com um cliente e você apresenta as suas soluções, apresenta a transformação que o cliente pode ter como resultado, porém o cliente parece que não tem muito claro aquilo que você vai fazer, ele chora muito o preço, acha que não vai ajudar muito ele, pode ter certeza que você vai ter uma entrega muito difícil, você vai ter um bad time com esse cliente, se você conseguir fechar com ele, tá? Porque na realidade, o melhor cliente é aquele que não vai ter barreira depois que você apresenta tudo que você pode entregar de valor para ele. Claro, objeções são naturais e é um fato que isso vai acontecer. As pessoas vão ter objeções ali. Isso é inclusive uma forma dele tentar entender se você é a pessoa certa para fazer o trabalho que você se propôs a fazer numa call de vendas, tá? Então, a objeção é uma forma de prosseguir com isso.
Você pode até ler o livro Objeções, do Jeff Bland, né? E ele fala bastante sobre isso, que é um sistema de defesa nosso, né? Você pode até ler um pouco mais sobre esse livro, vou deixar aqui na descrição, qualquer coisa. É um livro bem interessante que fala sobre objeções, como quebrá-las e como superá-las, né? Porque a objeção não é uma negativação do cliente em relação a você, ele não está te negando ou te fazendo você, tipo, tentando não fechar um negócio com você, mas sim um outro processo para ele tentar ter confiança com você, né? E com isso a gente chega numa situação que aconteceu com um cara chamado Russell Brunson, nada mais, nada menos do que o maior marqueteiro do mundo, né? E o Russell Brunson, inclusive a série Secrets, né, a série de livros do Russell, tá ali atrás, é a minha referência em marketing para todos os meus clientes. Eu utilizo a base do conhecimento que o Russell passa pra gente naqueles livros ali atrás. No livro Dot-Com Secrets, o primeiro da sequência do Russell, ele fala, no começo da história, ele fala que ele tinha a agência de marketing dele, porém ele tinha muitos clientes que eram fora daquilo que gerava o escopo de interesses dele, ou seja, eram clientes que não eram pessoas que combinavam com ele, digamos assim. E trabalhar com esses clientes muitas vezes gerava uma drenagem de energia muito grande nele. Ele se sentia muito mal porque ele não tinha vontade de trabalhar com esses clientes. E é isso que acontece quando você fecha com o cliente pelo motivo errado, quando o cliente não entende aquilo que você está propondo para ele. Por isso que eu falei que se você tem uma negociação, um processo de venda muito difícil, provavelmente a entrega que você vai ter com o seu cliente vai ser muito difícil, né? Então, qual que é a saída para a gente poder resolver isso? A saída é a gente criar um funil que atrai as pessoas certas, os clientes certos para nossa base, tá? Então, inclusive, até falei num vídeo anterior, vou ver se eu deixo aqui no card para vocês, sobre o funil base americana, né? Que é o topo, meio e fundo de funil, né? O Know, Like, Trust, né? Eu falo melhor sobre isso, principalmente a parte do topo do funil, onde você atrai as pessoas corretas para dentro do seu ecossistema de mensagem, né, de mídia, né, e as pessoas começam a se conectar com as suas ideias principais, né, seus valores, seus princípios, e as pessoas ficam porque elas se identificam com você. Então, é fundamental a gente criar esse funil de relacionamento para que a gente consiga atrair as pessoas corretas, porque no final das contas não vai ser só sobre dinheiro, mas vai ser sobre propósito que você vai trazer para as pessoas. Porque você pode ganhar muito dinheiro, né, com algum cliente, mas se ele não seguir o seu propósito, né, de entrega e trazer o resultado que o cliente precisa, você não vai conseguir ser feliz com esse cliente. Você pode até ganhar muito dinheiro com ele, mas ele não vai te completar, né, digamos assim, não vai te tornar uma pessoa feliz, né? Porque você não consegue trazer resultado para esse cliente. Isso acaba prejudicando um pouco o nosso propósito de vida, né? Então, os melhores clientes vão ser aqueles que te pagam muito bem e você consegue entregar resultado muito facilmente, tá? Muito facilmente, não assim também, mas com muito mais confiança, muita mais praticidade do que um cliente difícil de trabalhar, que não te responde, que não entrega aquilo que você precisa para poder trabalhar, que enrola, que reclama muito, que reclama de preço, que pede desconto, né? Então esse tipo de cliente não é tão favorável para a gente. E a descoberta que eu tive é que o YouTube é a melhor forma de eu gerar conexão genuína com as pessoas, com a minha audiência, para que elas, a longo prazo, comprem alguma solução minha. E a gente consiga ter um sucesso incrível. Porque de nada adianta eu te vender alguma coisa, por exemplo, você vai comprar uma vez e nunca mais vai voltar, se for ruim o produto, se for ruim a solução. Então, no final das contas, eu preciso que seja um relacionamento mútuo, né?
eu recebo o dinheiro pelo trabalho e você consegue ainda mais resultado com isso. Você consegue, tipo, 10x o investimento que você teve na prestação de serviço, ou na mentoria, ou no mini curso, ou em qualquer coisa que você adquira. Então, é vantajoso gerar essa conexão para que todo mundo cresça junto, né? Essa é a grande sacada. E com isso eu falo sobre os 3 princípios do tráfego, tá? Que estão inclusos no livro Traffic Secrets, do Russell Brunson também. Dentro do livro, ele fala sobre 3 tipos de tráfego, tá? E por que um deles é o mais importante de todos, né? Vou falar primeiro os que são importantes, mas tem certos contras que prejudicam o resultado. Primeiro deles, tráfego que você não controla. O que é o tráfego que você não controla? Por exemplo, vou postar esse vídeo aqui no YouTube. Esse vídeo vai aparecer na aba de recomendado para as pessoas que não me conhecem. E essas pessoas vão clicar, por algum motivo vão estar clicando ali, ou se alguém pesquisar no Google ou no YouTube pelo vídeo, algum tema do vídeo, e aparecer para ele, essa pessoa vai aparecer ali e vai assistir o vídeo. Esse tráfego, esse tipo de tráfego é um tráfego que eu não controlo. Eu não sei se ele vai vir ou se vai deixar de vir. Ele é incerto, né? Mas ele pode sim trazer resultado, como já trouxe para muitas pessoas, através de blogs, através dos vídeos do YouTube, através de uma pesquisa utilizando SEO, né? Então, é o que a gente chama de tráfego orgânico aqui no Brasil, tá? É o tráfego que a gente não controla. O segundo tipo de tráfego que a gente tem é o tráfego que a gente controla. O Russell no livro fala que o tráfego que você controla, ele é ótimo, só que toda vez que eu tenho que usar ele, eu tenho que pagar, que é basicamente através de anúncios. Então, toda vez que eu quero trazer pessoas para dentro da minha base, eu vou ter que investir um valor para poder adquirir um cliente, né? É o custo por aquisição de cliente, é o CAC, né? Que a gente chama, custo por aquisição de cliente. E esse CAC é um valor específico, pode ser R$20, como pode ser R$1.000, R$500, não sei. Mas toda vez que eu quiser fazer alguma coisa funcionar, que seja esse tipo de tráfego que eu controlo, eu tenho que investir no Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, independente de onde eu for investir. E esse tipo de tráfego vai trazer muitas pessoas frias, né? Pessoas que muitas vezes não me conhecem. E por não me conhecerem e por não gerarem aquela conexão de longo prazo, esses 2 tipos de tráfego podem trazer pessoas que não estão com os mesmos princípios e valores do que eu. Isso pode ocasionar essa frustração, esse ciclo de frustração que a gente vem falando desde o começo do vídeo. E qual que é o terceiro tipo de tráfego? É o tráfego que a gente possui, que você possui. É literalmente a audiência que a gente constrói e que se conecta com os nossos valores e princípios. Mas, Gustavo, como que eu faço para obter um tráfego? Como faço para possuir um tráfego? Você só vai conseguir possuir um tráfego quando você começar a escalar mídia em qualquer rede. Ou seja, escalar mídia é produzir conteúdo, né? Seja o conteúdo, como diz no manual do Naval Ravikant, como seja conteúdo através de vídeos do YouTube, como também blog, como uma postagem no Twitter, o X, né? Como também através de livros, né? Muitos fazem através de livros, por exemplo, que é uma boa forma de você criar uma conexão genuína com as pessoas, porque as pessoas estão vendo sua linha de pensamento sobre algum determinado assunto, né? Então, para você poder conquistar os ideal customers, né? Os clientes ideais, como diz o livro do Russell, você precisa começar a produzir conteúdo de valor, mídia de valor. Então, construir audiência é o que você constrói para ter liberdade no digital. Então, inclusive no livro do Russell, ele fala sobre a construção de uma lista. Isso seria basicamente, digamos assim, que a audiência fiel que me segue aqui no YouTube, por exemplo, ou que segue você no seu canal no YouTube, é sua lista de pessoas, né? No conceito do livro, ele fala que lista é as pessoas que você tem o nome, e-mail e telefone delas, né? Isso é uma lista. Mas aqui eu estou falando uma conexão mais genuína, né? E ele fala que se você produz conteúdo
ao ponto em que você tem, se eu não me engano, quando no livro ele fala 1 milhão, né? 1 milhão de pessoas na sua lista, você nunca mais terá problema com o dinheiro, porque você vai ter 1 milhão de pessoas que se conectam com você de alguma forma, e se você tem alguma solução para essas pessoas, independente de qual seja, você não vai ter problema com o dinheiro. E quando você não tem mais problema com o dinheiro, você começa a ter propósito, né? Inclusive, uma das grandes ideias de Naval Ravikant, que eu gosto muito desse ponto de vista, é que você faz as coisas pelo propósito e não pelo dinheiro, né? Quando você não tem mais o problema do dinheiro, você, na pirâmide de Maslow, né, você deixa de estar dentro ali da etapa de sobrevivência e você começa a viver em propósito, né? Você constrói negócios, não porque você vai ganhar dinheiro com isso, mas sim porque você quer se desafiar, porque você quer fazer a diferença, porque você quer juntar pessoas para fazer uma transformação no mundo, de alguma forma, né? Então, você começa a viver focado em impacto que você consegue fazer na sociedade. Positivo, né? Porque o impacto negativo, negócios que prejudicam outras pessoas, geram karma negativo, né? Gera o que eu gosto de chamar aqui de dinheiro maldito, né? Que é o dinheiro que advém da ruína de outras pessoas, né? De famílias, né? Então, esse tipo de abordagem não é o que a gente busca, né? Então, se você quer continuar trabalhando para quem te suga, você vai acabar se frustrando. Então, é fundamental que você construa uma tribo de pessoas que te valorizam, né? Então esse é o grande ponto final aqui do vídeo, tá? Espero que você tenha aprendido alguma coisa, espero que tenha valido alguma coisa para você esse conteúdo, tá? Aqui embaixo tem um link para você poder acessar a Go High Level por 14 dias gratuitos, ferramenta mais completa que a gente tem do mercado, com automações de e-mail, com agentes de inteligência artificial, sistema de construção de sites com templates prontos, validados, e CRM, conexão com WhatsApp, conexão com SMS para você poder fazer automações. Bem completa a ferramenta. Uma das, se não a mais completa do mercado. Tá desbancando inclusive a ClickFunnels do Hustle, né? Tá deixando eles para trás aí, né? E além disso, também aqui embaixo tem um link para você poder acessar ali o meu trabalho, se você quiser contratar o meu serviço, tá? Tá aqui embaixo também. A proposta tá toda ali explicando certinho para você. Se fizer sentido, vamos fazer um bom trabalho aí juntos, beleza, pessoal? E no mais é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e tamo junto, pessoal. É só o começo.